Olá, amigos, tudo bem? Hoje falarei aqui com vocês sobre temas antigos através de fontes bem antigas que muitas vezes são ignoradas por questões tanto ideológicas como propagandistas. E como um pesquisador de manuscritos antigos e livros antigos, e por também lidar com idiomas antigos, eu consigo consultar vários deles. O interessante aqui, né, o ponto principal que desdobrará os nossos assuntos, é um texto chamado Visio Vetini, né, que é um texto do ano 824, né, ou seja, muito antigo, que relata as visões de um monge cristão pelo inferno, purgatório e paraíso. Alguém provavelmente já encontrou aqui alguma semelhança com a Divina Comédia de Dante, só que já deu para perceber que esse livro é mais antigo que a Divina Comédia, né? Alguns séculos antes. De fato, esse livro inspirou a Divina Comédia, porque essa visão narra a, a experiência de um monge que é contado como um monge muito piedoso e que inclusive era dotado daquelas qualidades que, por exemplo, Alberto Magno diz, né, sobre o homem de grandes obras, o estudioso tanto da alquimia, da química, como das coisas divinas, né? Então, ele é mencionado como alguém que é capaz de fazer um solo infértil, que não está apto a receber sementes, a se tornar um solo fértil. Ele é capaz de restaurar as ruínas mais devastadas e assim por diante. Então o livro começa narrando aí o caráter de grande conhecimento desse monge e também o seu grande poder, né? Tanto um poder intelectual como um poder espiritual. Em seguida ele começa uma jornada, né? Então, como por exemplo Dante tem a sua jornada ali com o poeta Virgílio, né, que era colocado em alta conta por Dante. O monge aqui dessa visão, ele também é uma pessoa de qualidade elevada, né? E ele começa a passar pelas realidades do inferno, do purgatório, e por aí você vê que cai por terra todas aquelas críticas que são feitas em relação à literatura da Idade Média, né? Vocês já viram, por exemplo, aquela propaganda bem ridícula, né, de pessoas que não estudam o básico da história, né? Então não não estou falando aqui nem uma exigência sobre-humana, né? Estou falando do básico que todo mundo deve buscar, que é um mínimo de honestidade intelectual. E essas pessoas não têm, dizem, bom, o purgatório, o inferno ali na Idade Média era uma literatura que o clero usava para assustar a população, né, assustar os leigos, colocando ali no povo o medo do inferno, e que só os clérigos estavam livres disso porque controlavam as mentes das pessoas e tudo mais. Curioso é que esse texto, a maioria das visões dos condenados ali, tanto no inferno como das pessoas presentes no purgatório,
presentes no purgatório para purgar os seus pecados, né? São clérigos, prelados, bispos, figuras de muita autoridade. E esse texto não menciona momento algum, por exemplo, a, a questão de que esses grandes prelados, bispos, arcebispos, estão salvos porque eram clérigos. Menciona, pelo contrário, alguns, por exemplo, eram mencionados como boas pessoas, pessoas piedosas, de oração, de até boas ações, mas que se encontram em moradas no purgatório por conta de algumas omissões que tiveram, principalmente em relação à verdade, né? É contado um caso, por exemplo, bem curioso, de um sacerdote que era tido como muito piedoso, um homem muito piedoso, de boas ações, mas que acaba em uma morada meio desagradável no purgatório, porque o seu bispo, o bispo desse sacerdote, era um homem ruim e que estava a ensinar também heresias e coisas erradas, e esse sacerdote não denunciou o seu próprio bispo. Ele permitiu que aquele bispo continuasse impiedoso, ensinando heresias, e não fez nada porque se escondeu sob a obediência, né? Falou, não, eu sou muito obediente e tal, não farei nada. Ele morre e é levado a uma morada do purgatório. São mencionados também vários prelados, até nominalmente, ali da época, anteriores e tudo mais, em sofrimentos no purgatório. Como também vários são mencionados no próprio inferno, né? E o que ele apresenta, então, ali nessas visões sobre o inferno e o purgatório. O inferno é relatado como um lugar de terrível sofrimento, e os sofrimentos são bem ligados aos tipos de pecados que as pessoas cometeram, né? Então, é bem curioso quando menciona os prelados e bispos tal que praticavam simonia que é a venda, né, de sacramentos e posições eclesiásticas, ou que se vendiam aos reis, né, e os gananciosos. É dito que eles vão para um local em que todos os seus tesouros estão reunidos, né? Tudo aquilo que eles juntaram na terra de ouro, coisas muito caras e nababescas, tudo isso é colocado num lugar só. Então, há uma espécie, né, de, digamos, cofre do tio Patinhas infernal, né, em que está tudo lá, todas as riquezas estão lá, só que eles sentem muita sede, fome, cansaço e ganância pelo tesouro do outro, né? Então, o tesouro, os bens que eles juntaram, não serve para matar as sensações desagradáveis que sentem, e ao mesmo tempo vivem numa luta para que não sejam roubados, né, e ao mesmo tempo consigam roubar o bem do próximo. Então, é óbvio, né, que isso foi uma inspiração à Divina Comédia. É claro também que isso não foi uma coisa inventada nesse livro. Há referências a esses ensinamentos em relação ao purgatório e ao inferno dessa forma são muito ricas. Algumas em textos já muito famosos, como por exemplo Purgatório de São Patrício, a Jornada de São Brandão,
Um famoso também, que é o Visio Tungdali, que também menciona coisas semelhantes, e sempre da mesma forma, né? Você não tem aquela coisa caricata que dizem que o inferno servia para assustar e controlar a população comum. Hum, a, a própria, digamos, alta classe, né? Os clérigos, os intelectuais tinham muita noção disso, escreviam sobre isso e não contavam assim de uma forma que normalmente as pessoas aprendem, né? Então para você escapar disso basta doar um dinheiro para a sua diocese ou para a igreja ou para a construção de alguma coisa eclesiástica, né? Ou para o financiamento de uma guerra santa ou de uma expedição militar na Terra Santa, que você será salvo. Isso é uma grande distorção daquilo que é dito, por exemplo, na própria visão de Vettini, que as orações feitas aqui na Terra pelas pessoas que sofrem no purgatório servem para que o sofrimento ali seja amenizado, né? E também para que as pessoas abreviem suas penas no purgatório, o que é algo bíblico, inclusive, né? Tem no próprio livro dos Macabeus. Então, faz parte, né, do ensinamento das próprias escrituras como um todo. Você consegue perceber que é uma coisa até bem racional, de que a alma precisa alcançar uma pureza para que alcance também o paraíso, né? Então, não é aquela coisa forçada, aquela coisa bem caricata, bem assustadora e grotesca, né? Mas há outros pontos nesse livro que são bem interessantes, que ligam a temas bem antigos, e são bem polêmicos, inclusive, como, por exemplo, em relação ao próprio batismo. Esse livro menciona que o purgatório é apenas aos que foram batizados, né? Parece que é a mesma coisa de sempre, mas ele coloca ali o batismo de uma forma que liga a textos antigos em entendimentos antigos, né? Porque o batismo, né, não era visto como apenas a adesão a, a uma comunidade eclesiástica, né, ou a adesão a uma instituição, a uma forma de adentrar ali a igreja, mas era visto como uma transformação, né, um ato que causava uma imensa transformação. Era assim no passado, tanto que, por exemplo, na época de Constantino, o imperador, muitas pessoas deixavam para se batizar apenas na velhice, ou quando achavam já que estavam doentes, né, perto da morte, como dizem aí no adágio, no bico do corvo, né? Isso era até comum, porque se vocês pesquisarem, por exemplo, livros antigos, como por exemplo o próprio Pastor de Hermas, né? Pastor de Hermas, para quem não conhece, é um livro muito antigo, entre o século I e II, inclusive já chegou a fazer parte de alguns cânones do Novo Testamento. Já foi parte, por exemplo, do Novo Testamento da Igreja Apostólica Armênia, e já foi encontrado junto de edições, né, de cópias do Novo Testamento, também no Ocidente. E, por exemplo, ali ele menciona que o batismo ele faz com que a itoselfi ens minyan, que é a pureza da verdade suja na mente, né, para que cause uma metanoisin, né, que seria a metanoia,
que é uma mudança de mente. Essa palavra metanoia, e esse ato, né, da metanoisin, que é o ato da mudança de mente, é algo muito forte, né? É algo que é realmente transformador, que transforma a partir do nous, né, da mente mais profunda, digamos assim. Isso chegava pelo batismo. Então, ali é mencionado também que é essa metanoia que faz com que a pessoa deixe de ser um necros, né, que é um morto, né? Então, tira da morte. Então, você pensa bem no sentido dessa palavra, que era um morto. Bom, pessoa que é batizada, ela não estava morta. Isso é um sentido alegórico, um sentido figurado, né? Porque ela recebeu o batismo e continuou a vida dela, então ela estava viva. Mas quando falamos em alegoria nesses escritos, é preciso compreender que esse tipo de alegoria não era uma mera alegoria para exemplificar alguma coisa, para tornar uma coisa mais fácil de compreender. Era uma alegoria que guardava um significado mais profundo. Essa alegoria, no caso, é compreendida quando entendemos que o batismo, nessa época, nesses escritos, tanto como em Hermas, como em figuras antigas, como como Justino, o filósofo, e vários ali, né, em que o batismo era chamado de selo. O que é um selo? Hoje aqui, para nós, o selo ele não tem mais o mesmo impacto, mas naquele contexto o selo era algo que tinha um impacto muito grande. Por quê? No mundo antigo era comum em todas as monarquias, tanto na monarquia hebraica como na monarquia persa, síria, caldaica, em que o rei, né, ele portava um selo. Esse selo normalmente era portado em um anel, ou seja, o rei andava com aquilo na mão dia e noite, de tão importante que era, e que quando o rei selava um decreto, ele promulgava um decreto e aí colocava o selo no decreto, aquele decreto era irrevogável. Isso pode ser visto, por exemplo, no livro de Esther da Bíblia, em que o rei Assuero ele faz um decreto ali amargo, né? E é convencido que aquele decreto era um decreto ruim, foi uma conspiração ali de Ramã, né? E ele não pode voltar atrás, ele não pode cancelar aquele decreto que ele deu por conta do decreto ser selado, né? Ele possuir o seu selo. Então a solução que ele encontra é defender os hebreus, armar ali os hebreus para que enfrentassem aquele decreto que ele lançou. Esse costume continuou, né? Tanto que depois, por exemplo, no próprio Império Bizantino, algumas guerras civis e algumas deposições ocorreram porque o imperador decretava coisas e voltava atrás, né? Nem o povo aceitava isso, o exército, os militares não aceitavam, era inaceitável que um selo de um rei fosse cancelado, fosse deixado para trás, revogado. Era algo que nem o rei tinha o direito, né, de revogar o seu próprio selo. Aí nesse contexto, então, você vê que o batismo era encarado não só como uma adesão, né, mas como uma profunda transformação noética, uma transformação essencial na pessoa, uma iluminação,
Essa iluminação é que possibilitava inclusive a própria pessoa de ir ao purgatório e não direto ao inferno. E esse processo era comparado a um selo, né? E o selo então tido como algo irrevogável, uma marca irrevogável do rei. Dessa forma, né, você estudando esses documentos, você vê que a fórmula batismal ela passava também pela pelo ato, melhor dizendo, né, de proferir, né, de, de dizer ali, proclamar a, as verdades necessárias para o batismo, né? E o mais curioso nisso é quando você busca também, até em alguns mais posteriores, um pouco posteriores, como Clemente, por exemplo, que declara que o batismo também era uma iniciação. Era uma iniciação porque conferia não só esse selo da digamos, para a possibilidade da vida eterna, passando por purgatório, depois sendo no paraíso, mas que conferia também uma transformação mental que era absolutamente necessária para que as pessoas aderissem ao cristianismo, né? Que sem ele, então, sem essa iluminação, essa metanoia presente no próprio rito, a pessoa não conseguiria absorver, né, essa, essa transformação. Então, é claro que há aqui uma profunda conexão entre essas questões da vida eterna e do próprio caráter transformador do batismo, que era presente inclusive nas fórmulas, né? Tanto na fórmula de fazer o ritual, como na fórmula da própria pessoa que recebeu o batismo, e nas palavras ditas também no batismo, tanto pelo sacerdote como pelo batizado, né? Porque aquilo era um ritual muito profundo de transformação, né? Não era um mero ritual para aderir à comunidade. E então, por exemplo, a, aquela ideia que ortodoxos defendem, por exemplo, que não há um pecado original, né, e não havendo pecado original, o batismo não limpa de pecado original, né? Essa ideia é desmentida pelos antigos escritos aí, justamente por essa razão, né? Você não tem ali uma, uma questão de mera adesão. Você tem um selo que vem ali retirar da morte desse estado de morto, que é mencionado no texto, né? E esse estado de morto é diretamente ligado ao pecado original, como era cantado, por exemplo, nos hinos pascais antigos, né? Thanatos, Thanatos, Patissas, né? Que pisoteou morte pela morte, então esse estado de morte era uma consequência do pecado original que ia marcando então as pessoas, e esse pecado original, né, fazia com que as pessoas ficassem tanto presas ali, como Hermas menciona, a, as ações, né, pecaminosas, como também com uma mente incapaz de passar por essa metanoia, essa transformação que só se dava na fórmula do batismo, que era uma fórmula então que, digamos, ocasionava uma transformação interior, né? E essa transformação interior fazia com que o pecado original fosse limpo, lavado,
limpo desse pecado original, a pessoa estaria então com uma mente pronta para caminhar ali nos estados que levam ao paraíso, tanto aqui na Terra, como depois pelo purgatório, até, né, o paraíso. Isso é muito evidente, então, no estudo desses textos antigos, né? São vários pontos aqui que são mistificados aí por várias pessoas, grupos e seitas, né? Mas na leitura assim cuidadosa, né, das informações, é o que conseguimos perceber. Um grande abraço, pessoal, até a próxima.